Olá pessoal, vamos para o nosso de cooperado para cooperado, para a nossa família Credit Citrus, com os fatos principais do mês de março e o que prestar atenção no mês de abril. Ó, tem muita coisa para contar para vocês, afinal, o que está acontecendo nesse mundo, né? Que coisa louca. Então vamos lá. Primeiro, falar do Boletim Focus, para saber da economia brasileira. Nós estamos com o IPCA lamentavelmente acima, né? 6,64, expectativa de inflação, mas para 2023 cai bastante para 3,70. O PIB, estimativa de crescer 0,5% nesse ano e 1,4% no ano que vem. E a taxa Selic também, a má notícia, né? Juros subindo, faltando dinheiro, vai a 12,75, talvez a 13 e cai o ano que vem para 8,75, talvez 8, né? Vamos torcer para que fique mais baixo, porque nós somos sempre a favor aí dos investimentos, né? O câmbio abaixou bem, o pessoal já trouxe o câmbio para 5,30 no final de dezembro desse ano. Eu acho que vai ser menos que 5,21 no final de 2023. Isso é bom para a inflação, né? É bom para poder de compra das pessoas e, enfim, outras coisas aí, que essa estourada que o câmbio deu não foi boa, não. E nós temos ainda a questão toda dos impactos do conflito Ucrânia-Rússia, né? Ainda não sabemos a dimensão disso daí. Inflação das commodities alimentares continua o problema grave. O índice de preços da FAO, 140 pontos, subiu 4% em relação ao mês passado e está 24% maior do que o comparativo com esse mesmo mês em 2021. É o maior valor da história. Veja como isso é ruim para o planeta, né? Das commodities alimentares. Óleos vegetais, produtos lácteos seguem puxando bastante a alta e preocupa demais essa inflação dos alimentos. Sempre a gente comenta aqui sobre a nossa safra, na expectativa de que os números sejam bons. A mais nova da Conab veio com 265,7 milhões de hectares, caiu 0,9%, ou seja, nesse mês a gente perdeu 2,5 milhões de toneladas de grãos. A soja caiu 11% em relação à safra passada, que falta incrível, vai fazer 122,8 milhões de toneladas, milho 112 milhões de toneladas, milho a gente está bem acima, lembra que a gente teve aquela seca terrível na segunda safra no ano passado e a expectativa é que não tenha nesse ano. Algodão com crescimento de 30% em relação ao ano passado e só nesse mês aumentou mais 4%, boas notícias aí do algodão. Então, pulando da Conab Brasil, indo para o USDA no mundo, a milho, eles trouxeram uma alta de 0,6% em relação a fevereiro e 7,3% em relação a 2020-21. Nós vamos chegar a 1,206 bilhão de toneladas. Estados Unidos 383, quase 384, China 272, Brasil 114, produções relativamente mantidas e a Argentina perdeu 1 milhão de toneladas. Os estoques de milho estão dando certo, essa previsão, ficarão 3,2% maiores do que 2021. Então veja só, no milho deu uma subida no estoque e na produção. Na soja, nós tivemos a expectativa de 354 milhões de toneladas, queda de 2,8% ou 10 milhões de toneladas em um mês. Ou seja, essa estimativa em relação ao anterior sumiram 10 milhões de toneladas de soja, principalmente aqui do Brasil. Eles acreditam que o Brasil vai ter 127, estão mais otimistas do que a nossa estimativa, e também os Estados Unidos com 120 e a Argentina com 43,5. Tem que tomar muita preocupação para os americanos não passarem a gente conquistou a liderança já há algum tempo, né, há alguns anos, e corre o risco esse ano deles passarem a gente. Então, ficar de olho nisso daí. Os estoques globais da oleaginosa devem ficar em 90, aproximadamente 90 milhões de toneladas. Aí sim, então ó, milho subiu, soja caiu. Quase 12 milhões de toneladas a menos do que a estimativa anterior. Exportações. Pô, aqui é notícia excelente. Foi de 10,5 bilhões de dólares no mês de fevereiro. É o maior valor da história de fevereiro. Está 66% maior que fevereiro de 21 e o agro chegou a 43% de tudo que o Brasil vende. Então isso é fruto de
um aumento de 24% nos preços e 33% nos volumes embarcados. Então, além do preço, nós aumentamos o share, né? Aumentamos a colocação de produtos, que foi absolutamente excelente. A soja foi um sucesso absoluto, aumentou 151%, chegou a 3,4 bilhões de dólares, quase 70% dela para a China. China buscando aí os produtos, né? Carne 1,8 bilhão, sendo que a bovina 965, 75% maior do que comparativo com fevereiro de 2021. Frango 640 milhões, suíno 145. Então a China comprou o dobro que ela comprou em relação ao mesmo mês do ano anterior. Então realmente a China vem puxando produtos do Brasil. Os florestais também cresceram 40%. O café cresceu quase 100%, chegou a 880 milhões de dólares vendidos. E até o nosso complexo sucroalcooleiro também com 7% de crescimento. Então, o saldo acumulado do agronegócio em 2 meses já está perto de 20 bilhões de dólares, alta de 62% em relação ao ano passado. Preços, o que a gente observou aí de preços, né? Eles deram uma estressada aí com o aumento da preocupação lá com a Ucrânia, mas deram uma acalmada mais recente aí agora. Soja mais ou menos 190, 195 para entregar agora numa cooperativa em São Paulo, 201 para junho e 174 para o mês que vem, né? Para o mesmo mês do ano que vem. Milho 102, chegou a 99, está por aí ao redor de 100 e para entregar em agosto de 22 a 88 a saca. Algodão 233 arroba e o boi perde 340, também estão mantendo preços muito bons. Outros pontos para a gente olhar aí, o governo ucraniano, com toda a situação que está lá, proibiu a exportação de uma série de produtos. Também de relevante nesse mês o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes pelo governo, que vai ser muito importante. Um aspecto de grande valorização recente também dos orgânicos, organominerais, bioinsumos, biomoléculas, remineralizadores e outros. Inauguração de fábricas, um exemplo aí, a própria Agrivale, que está com investimentos grandes. 40% das cargas movimentadas no agro pelo modal ferroviário, então nós estamos com a expectativa que esse ponto está melhorando também. E o USDA, Departamento da Agricultura americano, soltou projeções de 10 anos e eles estão dizendo que, olha só, em 31, 32, o Brasil vai ter quase que 65% da soja importada pelo mundo, quase 2/3. Acho que dá para chegar lá, conquistar até um pouquinho mais. Então, assim, nesse mês foi importante Egito e Irã para o milho, Vietnã e Bangladesh para o algodão, México, Filipinas, Indonésia e Malásia para a carne bovina, são mercados aí que estão crescendo. Então, assim, para concluir essa nossa análise aí do agro, os pontos principais que a gente tem que ver: situação de Rússia e Ucrânia, né, o início do plantio da safra nos Estados Unidos e também se a Ucrânia vai poder plantar agora, nesse mês que nós estamos entrando. Ela é o 4º maior exportador de milho, produção importante de trigo. Então, se eles não conseguirem plantar por conta desse problema, vai ser muito sério. O progresso das nossas exportações, nesse contexto geopolítico global, está alterando a dinâmica e ajudando um pouco o Brasil. Praticamente a finalização da colheita de soja, os rendimentos e o avanço do milho safrinha e o clima do milho safrinha, que tem sido bom por enquanto, as perspectivas estão boas, graças a Deus, não vamos precisar contar com esse milho. E a questão do quadro político e econômico no Brasil, as medidas aí recentes de tirar impostos da importação de muitos produtos que vão prejudicar, com certeza, o produtor de leite, de queijo, de café, né, já estava sem margem praticamente, agora ainda tira o imposto do importado, é algo extremamente preocupante. E essa valorização recente também do real é algo para a gente ficar acompanhando no mês que vem. Só para concluir, para o cooperado que está vendo aqui o nosso de cooperado para cooperado, que é do setor de cana, nós temos que olhar então a previsão do clima, os pontos principais para olhar sobre a safra agora, nesse período extremamente importante.
né? Os impactos da invasão da Rússia na Ucrânia, preço do petróleo, vocês viram que loucura que foi isso daí, chegou a perto de 130 dólares o barril, voltou para perto de 100, voltou a subir, ele tem que cair, né? Mesmo sendo importante para a cana, um preço caro da gasolina, mas muito caro do jeito que está, não é bom, porque gera um monte de problemas aí futuros, então o petróleo precisava vir logo para o Brasil, na faixa de 70, 80 dólares, vamos torcer por isso para controlar a inflação, baixar o diesel, senão o nosso custo fica muito alto, né? Como que estão sendo feitas as políticas públicas e o que o pessoal está pensando para baixar o preço dos combustíveis? Então, redução de impostos, tirar imposto de importação de etanol, esse monte de coisa aí vai ficar bem confuso para a gente acompanhar e torcer para que as intervenções sejam as menores possíveis aí, porque a gente sabe que essa intervenção em preço ela pode ser boa nesse momento, mas ela traz problema de investimento, de previsibilidade lá para frente. Não foi muito bom isso daí. E continuar observando a questão dos insumos. São muitos pontos aí para a gente pensar na questão da cana. Nós estamos praticamente fechando a safra, o açúcar continua com preço bom, o etanol recuperou por causa da gasolina, então nós ainda temos uma expectativa de fechar um valor do ATR próximo a 1,20, 1,21, né, o que pelo menos garante um pouco de margem para o produtor de cana, já que o aumento de custo foi tão grande. Então esse é um pouco aí o resumo para vocês ficarem mais por dentro do agro, por dentro da cana. Março foi um mês extremamente complexo e a gente espera que abril possa ser um pouco mais tranquilo. Apesar da complexidade, o produtor rural está de parabéns, porque os resultados entregues, tanto em renda no campo, como a questão das exportações e a questão da produção, foram realmente extremamente importantes. Então espero que vocês tenham gostado, coloque os seus comentários aí para que a gente possa respondê-los na próxima edição e voltamos a nos encontrar aqui com o de Cooperado para Cooperado do mês de abril. Valeu, pessoal!